Samara. A gente vai fazer uma simulação numa aula sobre ecossistemas brasileiros. Vou fazer alguns questionamentos para minhas alunas, a Marisa e a Samara, o que são flora e fauna. Marisa, o que é fauna? Fauna eu entendo como um conjunto de espécies animais que vivem numa determinada região que seria formado no ecossistema. E o que é flora, Samara? Para mim, flora então seria o conjunto de espécies de vegetais e plantas, como árvores, que vivem em numa determinada área, formando um ecossistema. Muito bem, minhas alunas estão muito aplicadas, estão afiadíssimas. Então a gente vai agora para nosso laboratório de informática pesquisar sobre os ecossistemas brasileiros. Então a gente tem, vamos sentar. A gente tem um link para a gente abrir, que é http://, ou vão lá em só biologia, clique em só biologia, ecossistemas. Só biologia, coloque só biologia. E a gente vai realizar a leitura desses pequenos textos que tem aqui no nosso mapinha aqui, dos ecossistemas. Vamos seguir juntos aqui, né? Então, quais são os principais ecossistemas brasileiros? O Brasil possui uma grande diversidade de ecossistemas. Quase todo o seu território está situado na zona tropical. Por isso, nosso país recebe grande quantidade de calor durante todo o dia, o que favorece essa diversidade. Veja no mapa a seguir exemplos dos principais ecossistemas encontrados no Brasil. Nós temos aqui na área da amazônica, uma grande área de floresta amazônica. No nosso quadradinho marronzinho, a gente tem a zona de cocais. E no amarelo, a caatinga. No rosinha, campos de cerrados. No amarelo, ele é o ecossistema do Pantanal. Toda essa área em verde, ela é a Mata Atlântica. A mata, os vegetais, a vegetação litorânea, que faz parte de todo o litoral brasileiro. Áreas de pampas, situadas no Rio Grande do Sul. E uma mata com araucária, situados um pouco no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Marisa, leia para mim o que são florestas amazônicas. Entende-se, além de território nacional, como chuvas frequentes e abundantes, apresenta flora exuberante com espécies como a seringueira, o guaraná, a vitória régia, e é habitada por inúmeras espécies de animais, como o peixe-boi, o boto, piracaru, a arara. Para termos uma ideia da riqueza da biodiversidade desses ecossistemas, ele apresenta até o momento 1.500.000.000 de espécies de vegetais identificadas por cientistas. Então existe uma grande diversidade de animais nessa área da floresta amazônica. São o peixe-boi, é um dos principais, e as seringueiras, que é utilizada na fabricação de borracha, como todo mundo já sabe. Mata dos cocais, Samara. A Mata dos Cocais situa-se entre a floresta amazônica e a caatinga. São matos de carnaúba, bagaçu, buriti e outras palmeiras. Vários tipos de animais habitam esse ecossistema, como a aracanga e o macaco coxiu. Aqui você leu babaçu, é babaçu, não bagaçu. Babaçu. Isso. A próxima. A prof vai ler o que é Pantanal Mato-Grossense, que é uma das diversidades dos ecossistemas brasileiros. Localizado na região centro-oeste do Brasil, engloba parte dos estados do Mato Grosso do Sul, área que representa a terra úmida mais importante e conhecida do mundo, maior planície alagável do planeta.
Com espantosos índices de biodiversidade animal, sofre a influência de diversos ecossistemas, como o cerrado, a floresta amazônica e a mata atlântica, assim como os ciclos da seca e da cheia. Ele tem temperaturas elevadas, são 140 mil quilômetros quadrados só no Brasil, equivalente a 5 Bélgicas ou território de Portugal. É onde vivem jacarés, cerca de 32 milhões, 365 espécies de aves, 240 de peixes, 80 de mamíferos e 50 de répteis. Mais de 600 mil capivaras habitam a região. O Pantanal é escolhido como um pouso de milhares de pássaros, entre eles os tuiuius, a ave símbolo da região, os cervos do Pantanal, bem mais raros, também fazem parte da fauna local. Os campos salinos, Marisa. Os campos sulinos são formações campestres encontradas no sul do país, passando do interior do Paraná e Santa Catarina até o sul do Rio Grande do Sul. Os campos sulinos são conhecidos como pampas, termo de origem indígena que significa região planas. Em geral, a predominância das gramíneas, plantas encontradas como gramas ou réu, animais como o ratão do banhado, periá e vários tipos de cobras são ali encontrados. Então são vários os animais que se encontram nessa região também. Caatinga, Samara. A caatinga localiza-se na maior parte da região nordeste. No longo período de seca, a vegetação perde as folhas e fica esbranquiçada. Esse fato originou o nome caatinga, que na língua tupi significa mata branca. Os cactos, como o mandacaru, o xique-xique e outras plantas são típicos da caatinga. A fauna inclui as cobras cascavel e jiboia, o gambá, a gralha, o veado catingueiro, entre outros. Então também é rico em diversidades de animais e vegetais. Restinga. A restinga é típica do litoral brasileiro. Os seres que habitam esses ecossistemas vivem em um solo arenoso, rico em sais. Parte desse solo fica submersa pela maré alta. Encontramos nesse ecossistema animais como maria, farinha, besourinho de praia, viúva negra, gavião secoleira, coruja, buraqueira, tiê, sangue e perereca, entre outros. Como exemplos de plantas características da restinga, podemos citar sumaré, aperta goié e a açucena, bromélias, cactos, coroa de frade, aroeirinha, jurema e tabua. Manguezal. A costa brasileira apresenta desde o Amapá até Santa Catarina uma estreita floresta chamada manguezal ou mangue. Esse ecossistema desenvolve-se principalmente no estuário e na foz dos rios, onde a água salobra é local parcialmente abrigado da ação das ondas, mas aberto para receber a água do mar. Os solos são lodosos e ricos em nutrientes. Os manguezais são abrigos e berçários naturais de muitas espécies de caranguejo, peixes e aves. Apresentam um pequeno número de espécies de árvores que possuem uma raiz escoras. Essas raízes são assim chamadas por serem capazes de fixar as plantas em um solo lodoso. Ou na lama. Cerrado. O cerrado corre principalmente na região centro-oeste. A vegetação é composta de arbustos retorcidos e de pequeno porte, sendo as principais espécies o araçá, o murici, o buriti e o indaiá. É o habitat do lobo-guará, do tamanduá-bandeira e da onça-pintada. Lá temos muitas onças. Mata Atlântica. Esse ecossistema estende-se da região sul do Rio Grande do Norte até o sul do país. Apresenta árvores altas e vegetação densa.
Pouco espaço vazio é uma área de maior diversidade de seres vivos do planeta. Encontra-se plantas como o pau-brasil, o ipê-roxo, o angico, o mandacá da serra, o cambuci e várias espécies de animais, como a onça-pintada, a anta, o queixado, o gavião e o mico-leão dourado. Essa espécie está em extinção, o mico-leão dourado. A mata de araucária situa-se na região... Mata de araucária. A mata de araucária situa-se na região subtropical do Brasil, de temperaturas mais baixas, entre outros tipos de árvores, abrigo pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária. Da sua fauna destacamos, além da ema, a maior ave das Américas, a gralha azul, o tatu, o coati e o gato do mato. Então, depois a gente lê fazer a leitura sobre as diferentes ecossistemas do Brasil, a gente vai fazer uma divisão dos grupos para fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre assim, as características de cada ecossistema, aonde se localiza, qual é a diversidade de plantas, animais, onde que ele fica no Brasil, qual que é a característica de cada ecossistema. E depois de a gente fazer essa pesquisa, a gente vai fazer uma montagem de uma maquete, que vai durar várias aulas. A gente vai disponibilizar várias aulas para a gente estar construindo essas maquetes, que representam o ecossistema através de uma maquete, a qual deverá ser confeccionada com materiais recicláveis e biodegradáveis. Então a gente não vai poder usar o isopor, porque ele está proibido o uso, pois ele polui muito o nosso meio ambiente. E a gente vai usar vários materiais recicláveis para estar desenvolvendo esse trabalho. Então vai ser uma aula que a gente vai ter várias aulas ainda para desenvolver esse trabalho, essa maquete. E esse trabalho vai ser explicado pelos alunos, pelas alunas, para todos os componentes da sala. E depois ele será exposto numa biblioteca da escola, onde todo mundo pode ter acesso a esse trabalho realizado pelos alunos. Então a nossa aula seria isso, a nossa proposta pedagógica seria isso, e a nossa justificativa de trabalhar sobre o ecossistema é que a educação ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano dos nossos alunos, mas como parte de suas vidas. E é de suma importância a conscientização para a preservação do meio ambiente, para a nossa vida e de todos os seres vivos que habitam o planeta Terra, pois cada indivíduo é responsável pela construção de um conjunto justo e equilibrado ecologicamente, requerendo responsabilidade individual e coletiva. Então, o Brasil sendo um país rico de biodiversidade, o qual apresenta diferentes ecossistemas, características marcantes e muitas vezes desconhecidas pelos próprios brasileiros. Então, fazer com que o aluno tenha contato tenha curiosidade sobre essas pesquisas, para saber qual que é os diferentes ecossistemas brasileiros, para saber em qual ecossistema que ele está inserido. Então, ele tem como objetivo geral conhecer a fauna e a flora brasileira e como o ser humano pode contribuir para a conservação do nosso ecossistema. Seria isso. Muito obrigada.